Durante anos, a cidade de Jacksonville, na Flórida, foi palco de uma das guerras de rap mais violentas dos Estados Unidos. Uma rivalidade alimentada por provocações nas músicas e nas redes sociais e mortes nas ruas. Mas o fator mais chocante desta guerra aconteceu na madrugada de 23 de junho de 2024. O rapper Foolio foi assassinado poucas horas depois de celebrar o seu aniversário. O ataque rapidamente chocou a internet e levantou uma pergunta que milhões de pessoas fizeram naquele momento: quem eram os autores do crime? Neste documentário, vamos reconstruir os últimos momentos da vida do rapper. Vamos falar sobre a vítima, mas também sobre os homens acusados de planear e executar o homicídio. Ao longo deste vídeo, vamos mostrar imagens reais do momento do ataque, detalhes do planeamento do crime, imagens dos interrogatórios dos suspeitos, os principais momentos em tribunal e, no fim, revelar qual foi a sentença dos homens acusados de participar neste homicídio. Agora vamos voltar ao início e entender o que realmente aconteceu. Antes da sua morte, Foolio já era uma das figuras mais polêmicas e odiadas na cena do drill americano. Natural de Jacksonville, na Flórida, ele tornou-se famoso não só pela música, mas também pela guerra sangrenta entre gangues que ele participava e que dominava a cidade há vários anos. As suas músicas falavam diretamente sobre rivais mortos e ele desrespeitava cada um dos seus inimigos. Do outro lado, os gangues rivais respondiam da mesma forma. Mas aquilo não era apenas rap. A guerra também acontecia nas ruas e vários jovens foram assassinados nos últimos anos em Jacksonville. Infelizmente, Foolio foi apenas mais uma dessas vítimas. No dia 23 de junho de 2024, o rapper viajou até Tampa, uma cidade que fica a cerca de 3 horas de Jacksonville, para celebrar o seu aniversário. Naquela noite, Foolio e os seus amigos passaram por várias discotecas da cidade, publicando constantemente vídeos e localizações nas redes sociais. O jovem ainda não sabia, mas estava a viver os seus últimos momentos. Durante aquela madrugada, Foolio chegou a um hotel da cidade acompanhado pelos seus amigos. Eles procuravam quartos para finalmente poderem descansar depois de horas de festa. Mas enquanto o grupo aguardava no parque de estacionamento, homens armados estavam à espera do momento certo para atacar. Dentro do carro, sem imaginar o que estava prestes a acontecer, o rapper foi surpreendido quando 3 homens de cara tapada surgiram da escuridão e começaram a atirar contra o veículo. Eles abriram fogo com uma pistola e 2 metralhadoras, disparando dezenas de vezes contra o carro do rapper. O ataque durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente. Infelizmente, Foolio foi atingido várias vezes e morreu no local. Turning our attention to this story in Tampa, where police are still looking for the person who shot and killed a rapper and hurt 3 others. 26-year-old Charles Jones, who is also known as Julio Foolio, was reportedly there to celebrate his birthday. Police are still trying to figure out a motive for the shooting, but in some of his songs, he made jokes about the murders of people in other groups as well as rappers. A birthday celebration that took a turn for the worst. Now cars filled with bullet holes are at the center of an investigation to find out why famous rapper Julio Foolio, who just turned 26, was shot dead early this morning. Police say they got the call at 4:40 this morning. Julio Foolio, whose real name is Charles Jones, was confirmed dead at the scene while 3 other shooting victims were taken to the hospital. No one has been arrested in connection to this shooting. Infelizmente, a morte de Foolio não foi um crime isolado. Aquele homicídio era apenas mais um capítulo de uma guerra que já durava há anos e aterrorizava toda a cidade de Jacksonville. Por causa das suas músicas e das constantes provocações aos rivais, Foolio tornou-se a cara do gangue conhecido como Six Block. As suas músicas acumulavam milhões de visualizações, mas também criavam ainda mais inimigos, fazendo dele o homem mais odiado da cidade.
Com o passar dos anos, o rapper passou a ser visto como o principal alvo dos gangues rivais, que faziam de tudo para chegar até ele. Mas havia um problema. Todos sabiam que a morte de Foolio podia transformar a situação numa guerra ainda mais violenta. O seu gangue ia procurar vingança contra os responsáveis pelo crime, aumentando ainda mais o número de mortes na cidade. A preocupação era tão grande que poucas horas após o homicídio, a própria polícia de Jacksonville realizou uma conferência de imprensa para tentar evitar novos ataques e acalmar a cidade. Young people think this is a game, and there'll be comments about this in the statement that I make, and they make it like it's a video game. It's not. This is real life. So he has a mother, he has parents, siblings, probably friends, and they have to deal with these kind of losses, and it's unfortunate. Now the next thing is these groups. I won't name them. They know who they are. We're not going to tolerate any retribution, any revenge. We're going to watch. We're going to be around, paying attention to what's going on. But it's unfortunate. It should never happen to our kids. And I've never seen so much devaluing of human life. It's like it's fun, and they talk about it in rap videos and songs, and it's just doesn't make any sense. Após a morte de Foolio, o medo espalhou-se rapidamente em Jacksonville. Muitos habitantes sabiam que aquele homicídio podia marcar o início de uma nova onda de violência na cidade. Mas haviam perguntas ainda sem resposta. Quem eram os responsáveis por aquele crime? E de que forma eles conseguiram chegar até Foolio? A verdade é que o rapper acabou por cometer um erro fatal. Foolio era considerado o homem mais odiado da cidade e tinha muitos inimigos que queriam o seu fim. Mas mesmo assim, ele não tomou as precauções necessárias para estar seguro. Durante todo aquele fim de semana, o jovem publicou vários vídeos e fotografias nas redes sociais, revelando exatamente onde estava e o que fazia a cada momento. O rapper acreditava que estava seguro longe de Jacksonville. O que ele não sabia é que os seus inimigos estavam muito mais perto do que ele imaginava. The pool party start today at 5, 6 o'clock. If you already got the address, pull up, man. You got the address, pull up. If you need the address, DM me right now. The pool party start at 5, 6 o'clock. DM me for the address or DM Foolio Booking ESPN. I'm gonna put it right here. We just got here, bruh. You got to add it. You got to add it, man. Push up. We just got to this bit. Tampa, Florida, man. You already got to add it to the pool party. Push up at 5:30, man. Appreciate everybody popping out for my birthday, you know what I'm saying? Happy birthday. Happy birthday. Everybody got their shot, put their shot in the air, man. Okay, David. Everybody take this shit on 3, man. 1, 2, 3. We came deep as fuck for my birthday, man. Everybody coming up the stairs. No cap, man. You know what I'm saying? You know what I'm saying? We deep as hell. We deep as hell, 20 deep, lit everywhere we go. Longe de Jacksonville, Foolio parecia confortável, para muitos até demais. E foi exatamente isso que levou ao erro fatal, partilhar constantemente a sua localização nas redes sociais. Enquanto o rapper festejava o seu aniversário em Tampa, os seus inimigos acompanhavam cada passo, esperando pelo momento certo para atacar. A morte de Foolio rapidamente tornou-se um dos casos mais mediáticos dos Estados Unidos e a polícia passou a sofrer uma pressão enorme para encontrar os responsáveis por aquele crime. Afinal, quem foram os homens por trás daquele homicídio? No dia 27 de julho de 2024, cerca de um mês após o crime, a polícia de Jacksonville anunciou a prisão de 3 suspeitos ligados ao ataque. As autoridades revelaram ainda que outras 2 pessoas continuavam a ser procuradas. Todos eles eram acusados do homicídio de Foolio. Segundo os investigadores, os acusados eram jovens associados a um gangue rival conhecido como ATK, grupo apontado há anos como o maior inimigo do grupo de Foolio, os Six Block. Entre os suspeitos encontrava-se também uma jovem, acusada de participar no planeamento do ataque. A conferência de imprensa foi transmitida por vários canais de televisão e acompanhada por pessoas em todo o país. Today, 3 dangerous criminals are off our Florida streets.
and in police custody where they belong. These individuals have chosen lives of urban terrorism, and with their arrests, we show Tampa, Jacksonville, and the rest of Florida, the rest of this state, that we hold violent criminals accountable. The ongoing fight between these two groups spilled over into Tampa last month. Let me be clear, the feud stops here. All 5 of these defendants are facing life in the Florida State Prison, even the ones who didn't pull the trigger. In Florida, if you participate in the planning of a murder, you can be held accountable for the person's death, and that is what we intend to do here. There were 3 people who pulled the trigger. You saw it on the video. 5 people, though, are charged with murder. These individuals took extreme measures to try to cover their actions, but they were no match for our investigators. Isaiah Chance, Elisa Andrews, Sean Gaithright, Davion Murphy, and Rashard Murphy are all accused of playing a role in Jones's death. Os nomes dos suspeitos rapidamente espalharam-se pela internet. Sean Gaithright, Isaiah Chance, Alicia Andrews, Davion Murphy e Rashard Murphy. Todos eles eram velhos conhecidos da polícia de Jacksonville. Segundo as autoridades, os jovens tinham ligação ao gangue ATK, o maior rival do grupo de Foley, conhecido como Six Block ou KTA. Apesar de praticamente toda a cidade conhecer a rivalidade entre os gangues, a prisão dos suspeitos chocou muita gente, principalmente pelo envolvimento de uma mulher no homicídio. Pouco tempo depois, começaram também a ser divulgadas as imagens das detenções de Sean Gaithright, Isaiah Chance e Alicia Andrews. As gravações rapidamente viralizaram nas redes sociais e fizeram o caso ganhar ainda mais atenção em todo o país. Aquilo que vamos ver agora são as imagens divulgadas pela polícia de Jacksonville do momento exato da detenção dos jovens. Open the car door! Let me see your hands! Step on out! Step on out! Look away! Back up to the sound of my voice! Yep. Stop right there. Lift your shirt up. Turn. Do a 360. Just listen to us. We'll talk about it. Keep going. Keep going. Turn. Turn. Now walk back to the sound of my voice. Come on. Keep coming. Walk back to me. Isaiah Chance, this is the Jacksonville Sheriff's Office. We are here for a driveway. We have a warrant for your arrest. Come to the front door with nothing in your hand. We are not going away. Put your hands up! Listen, put your hands up. Hands up! Hands in the air. Hands in the air. All right, slowly walk toward me. Let's go. Right here, right here. Walk right here. Let's go. Hands up and walk toward me. Keep coming. Keep coming. Coming. Keep coming. Keep coming. Keep coming. Keep coming. Keep coming. Stop. Stop. Turn around. Keep your hands up. Turn around. Hands up. Keep your hands up. Hands up. Don't reach for your waist. Do not reach for your waist. Back up. Back up. Back up. Back up. All right, go to your knees. Keep your hands behind your back. Stay there. Stay there. Don't move. Keep walking. Keep walking. Now turn around. Put your hands behind your back. Is there anybody else inside? Os 3 jovens que acabamos de ver foram oficialmente acusados pelo homicídio de Foley. Algum tempo depois, outros 2 suspeitos, Davion Murphy e Rashard Murphy, também acabaram presos pelas autoridades.
Com as detenções concluídas, os 5 acusados passaram a enfrentar a possibilidade de serem condenados por homicídio e passar o resto das suas vidas na prisão. Mas na noite em que tudo aconteceu, Julio não foi a única vítima. Durante o ataque, várias pessoas que estavam próximas do rapper também foram baleadas, incluindo os 2 jovens que estavam dentro do carro com ele. Um deles, conhecido como Omerta 5, deu mais tarde uma entrevista onde descreveu os momentos de terror vividos naquela madrugada. Pela primeira vez, alguém que estava dentro do carro contou exatamente como tudo aconteceu. Look down at my phone for like a split second, and then something just ain't feel right. So as soon as I look up, I just see, you feel me? Shooters. Did Julio say anything? He wasn't really saying much. I just kept telling him to duck. He wasn't really saying much. I ain't really hear him say shit, really. Cause the gunfire was so loud. You feel me? So it was just like, I ain't really hear him say nothing. I just told him to duck. At what point do you get the word that Julio's passed away? I been knew, like, you feel me? I already knew when I stopped the car, you feel me? Cause he wasn't responding. I heard him take his last breath. Na entrevista que acabamos de ver, era possível sentir a dor na voz e nas expressões de Omerta 5. O jovem presenciou os últimos momentos de vida de um dos seus melhores amigos e as marcas daquela noite continuavam visíveis. Mas enquanto familiares e amigos tentavam lidar com a morte de Julio, outro assunto começava a dominar as redes sociais. Surgiram rumores de que o maior rival de Julio podia estar ligado ao homicídio. Falamos de Young Inaze, apontado por muitos como uma das principais figuras do gangue responsável pelo crime, os ATK. Durante anos, os 2 rappers trocaram provocações, músicas ofensivas e ameaças públicas, tornando-se as pessoas mais conhecidas da guerra em Jacksonville. Algum tempo depois, Young Inaze foi diretamente questionado sobre a sua possível ligação ao crime durante uma das suas entrevistas. O rapper respondeu com um tom sarcástico, algo que acabou por levantar ainda mais suspeitas e deixar ainda mais dúvidas no ar. Some people feel like you were behind that. I'm sure, but people feel like I'm behind a lot, but I'm not. Nah, real shit, all of them, like everybody, I fuck with all them boys. Shit, the boys straight. Like, I wish the best for all of them and shit. I know this is a tragic loss for them and shit like that. So I hope they get through this. Grieving, cause I've been through this before. So hope they can get through this and find a new stepping stone and be great in life. Até hoje, não ficou provado que Young Inaze teve qualquer envolvimento na morte de Julio, mas a verdade é que ele era muito próximo das pessoas acusadas do homicídio, o que gerou ainda mais rumores. Muita gente alegava que Young Inaze tinha posto um prémio pela cabeça de Julio, e isso teria sido motivado pela rivalidade antiga entre eles. O próprio Julio chegou a ser questionado sobre esses rumores numa das suas entrevistas. Isso foi o que o rapper teve a dizer. Do you feel like you got money on your head? I done heard a few rumors in the street, but yeah, something like that. Because I've heard you say that before. I've heard multiple people say that before publicly, I think. Yeah. I mean, is it a crazy figure? Are we talking big money, or is this just bullshit, or? I say it's a pretty penny. Shit, so like it's a pretty. I mean, is around what 100? I heard that. I heard 50 one time. I heard 80 one time. Ninguém sabe ao certo se realmente existia uma recompensa pela cabeça de Julio, nem qual seria o valor, mas uma coisa é inegável: por causa das suas músicas e das constantes provocações nas redes sociais, ele tornou-se o homem mais odiado de Jacksonville.
Numa das suas entrevistas, Foolio foi confrontado com uma pergunta importante. Seria possível um dia acabar com a guerra e fazer as pazes com o seu maior rival, Young and Ace? Essa foi a resposta do rapper. Could there be anything that could be done with, let's just say, you and Young and Ace sitting down together and saying, look, a lot of fuck shit happened on both ends, but we have to just basically, you know, we don't have to be friends, but we got to get past this and kind of just move on with our careers because we're both successful in our own way. It probably happen sooner than later. You never know what God got planned, you know? I told him that a couple times, you know? We be talking time to time, like, you know what I'm saying? Like, you never know what can happen. You know, like, it ain't no, you know what I'm saying? We want to kill each other. Nah, we just mutual. Muitos acreditam que Foolio já estava cansado daquela guerra e que, no fundo, estaria disposto a fazer as pazes com os seus rivais. Outros defendem uma leitura completamente diferente, que tudo não passava de sarcasmo e de uma forma de se proteger publicamente, evitando que qualquer acontecimento futuro fosse automaticamente associado a ele. Em ambos os lados ficava a mesma dúvida. Será que aquela guerra ia acabar um dia? A mesma questão foi colocada ao seu maior rival, Young and Ace, e essa foi a sua resposta. Is there a way for you guys to say, look, like, we don't have to be friends, we don't have to do music together, we don't have to hang out, but we could basically put whatever happened, all the bullshit that happened back and forth behind us. We're not going to talk about each other anymore. We're not going to diss each other anymore. I did my songs, you've done your songs, but we're really going to just end it at this point. I really just want what's best for the city. You know what I'm saying? I really want the whole city just to like be great. Algum tempo depois dessas entrevistas, chegou a resposta que muitos já temiam. Aquela guerra não ia acabar tão cedo. E, infelizmente, Foolio tornou-se mais uma vítima do conflito entre os ATK e os KTA. A sua morte foi uma das maiores perdas para o seu lado, não só por ser uma das figuras mais conhecidas do grupo, mas também por ser visto como uma peça importante, alguém com influência e dinheiro que alimentava o gang. Como já mencionamos, os 5 suspeitos ligados ao caso acabaram por ser detidos e acusados de homicídio. 4 homens e uma mulher foram presos e podem passar o resto da vida na prisão. Agora vamos ver o que aconteceu a estes jovens depois da morte de Foolio e como o sistema de justiça lidou com um dos casos mais mediáticos da guerra em Jacksonville. Como já mencionamos, 5 pessoas foram presas e acusadas de homicídio no caso de Foolio. 4 homens e uma mulher acusados de homicídio premeditado. A polícia de Jacksonville acabou por divulgar 2 dos interrogatórios ligados ao caso. E agora vamos analisar o que foi dito pelos acusados durante as investigações. Vamos começar por Davion Murphy. Nas imagens, o jovem aparenta estar sob o efeito de alguma substância com um comportamento muito instável. Antes de começar o interrogatório, os investigadores decidiram sair da sala e deixá-lo sozinho durante alguns minutos para observar a sua reação. Mas mesmo sem ninguém à frente, Davion não se calou 1 minuto. Ele continuava a falar sozinho, a gesticular e a agir de forma estranha para quem estava a ser acusado de homicídio. Este comportamento acabou por chamar ainda mais a atenção dos investigadores. My soul, take the soul out of my breath, I still be the loudest nigga. Crazy. Credit card get my phone, that's what I do. Just got that bitch forever. Don't let that hoe get my shit, please. Please don't let baby get my shit. The best way to hide from a white man is in plain sight. Fuck you talking about? All those niggas look alike, dirty ass. The best place to hide from a white man is in plain sight. All us niggas look alike. Who you? Damn. I ain't got nothing to talk about. I don't know nothing. That wasn't even me. So I don't know nothing to tell y'all, you feel me? I don't know nothing. I can't tell y'all nothing. That wasn't me. You feel me?
We had to go to the jail, call on the street phone, and hear everybody crying for me, man. Like, oh! My granddad in ICU, man. My granddad in ICU. This shit crazy, bro. This shit. Hey, that's my birthday. My shit Friday, 4 days for my birthday, bro. Like, last night I had a dream. Last night I had a dream. The day finally came. But these fuck niggas stopped saying my name. Niggas love to start the beef and play bigger. But people in our business fuck the world and all they feelings. And this shit wild as fuck, bro. Davion Murphy parecia estar sob o efeito de alguma substância. O seu comportamento não era o de alguém que acabava de ser acusado de homicídio e que podia passar o resto da vida na prisão. Ainda assim, a polícia decidiu iniciar o interrogatório. Os agentes de Jacksonville acompanhavam há anos a guerra entre os dois grupos ligados à morte de Julio. Eles conheciam muitos segredos daquelas ruas. Além disso, Davion Murphy era um velho conhecido daqueles investigadores. E por isso, os agentes decidiram começar a entrevista com uma piada de mau gosto sobre a morte de Julio. Sure, have you had any alcohol today? Mm-hmm. You did? What time is that? Early this morning. A lot of Jose Cuervo. A bottle. Yeah. That's why I was about to sleep. It's the person that drinks Don Julio. That's my choice of tequila, personally. Ao longo do interrogatório, Davion Murphy manteve a mesma atitude e não parou de falar, e os investigadores aproveitaram isso. Durante a conversa, o jovem acabou por admitir algo importante. Dizia odiar Julio. Segundo ele, a guerra entre os ATK e os KTA já tinha causado sofrimento profundo dentro da sua própria família. Murphy afirmou ainda que um dos seus primos foi assassinado como consequência direta desse conflito. Ele disse ainda que as músicas e as constantes provocações de Julio trouxeram muita dor às famílias das vítimas. Esse sentimento de vingança e sofrimento familiar seria mais tarde mencionado no tribunal como um possível motivo para o envolvimento do jovem no crime. Bro, take care of his kid, bro was a thorough, stand-up man, bro. So the fact that came upon him and the situation that his kid growing up without parents, bro, that shit gruesome. Sucks. Say the mama get killed and then turn around, something happen to you, bro, they gonna expect that real shit, bro. I'm talking about good father, stand up nigga, like nigga love his kids, like went into none of this shit. My auntie, God, this did is right honest. My auntie was depressed, dead reading. My grandma died behind that. My grandma caught a heart attack behind the songs that he was making. Because he was always distant. Corbin mama couldn't walk out of the house without seeing somebody in the public. You know how they do TikToks anyway. Where's Corbin? Yeah, that's it. You gotta feel like somebody pissed on our cousin grave. Depois de deixarem Davion Murphy desabafar durante alguns minutos, os investigadores mudaram o foco do interrogatório para aquilo que realmente interessava, o homicídio de Julio. Murphy negou qualquer envolvimento no crime. Ele admitiu que esteve na cidade de Tampa na noite do ataque, mas insistiu que não participou em nada relacionado com o homicídio. Segundo ele, a ida à cidade teria sido apenas para encontrar um primo. No entanto, afirmou que acabou por ficar pouco tempo no local porque se deparou com pessoas que não conhecia e com quem não queria estar associado. Ele estava a falar de Isaiah Chance, Alicia Andrews e Sean Getright, 3 dos outros jovens que também foram acusados neste caso. I was going down there intentions to meet with my cousin. When I went down there, I see 3 people that I don't even fucking know. Like, bro, like, I love you to death, my nigga, bro. I ain't seen you to death, bro, but I don't really do too much of the crowd shit. And like, bro, I'm gonna go ahead and get up out of there. I can't get down, cause bro, I don't know them people that are down there. He's like, bro, they good, bro. They're my people, bro. They good. I understand that, but you told me you and cousins down there, not you. And I don't know what the fuck. I don't know them people, bro.
Os investigadores já tinham recolhido imagens de videovigilância do local onde o crime aconteceu e, com base nas provas, sabiam que Davion Murphy estava a mentir. Segundo a investigação, Murphy esteve a noite inteira com os jovens que tinha mencionado e foi com eles que planeou e executou o homicídio de Julio. Mesmo assim, a polícia decidiu deixá-lo falar livremente, na tentativa de encontrar contradições no seu depoimento. Durante o interrogatório, os agentes perguntaram como ele soube da morte de Julio. Murphy respondeu que viu a notícia na internet e que até a sua própria mãe enviou-lhe essa informação. Algo muito triste porque ela não sabia, mas o próprio filho estava envolvido naquele homicídio. After Julio gets killed ultimately in Tampa, did you hear about that at all when you were at the Airbnb? Was anyone talking about it? No. Okay. I wasn't even thinking nothing of it. I woke up that morning, before I even took off the temple, I woke up that morning, and before I called my dog, I always check my social media. I don't know, it's just like I have it, I see who wrote me and all that shit. I seen that shit come across Instagram, but they ain't say nothing about the location and where it was at, none of it. Just said Jacksonville rapper dead. So you know, they ain't gonna sit there like it's bluff and all, it's fucked off, you feel me? And nigga, I can't say I didn't rejoice and I was happy. Yeah. But you feel me, it's like, yeah, it was that. Like, So oh the shit, only- he dead. Oh shit, he dead. They done caught him. Oh shit. So you heard about it on social media? Yeah, I see it on Instagram. There was no conversation about it at the Airbnb. Duval Promo posted that shit earlier that morning. It was all over YouTube and everything. Yeah, Duval Promo posted that bit earlier that morning. And I think actually, after I seen no Duval Promo, my mama sent it to me. From dude, the same picture I seen on Instagram, my mama sent it to me from my phone. And I'm like, yeah, I already seen it. She's like, I can't believe it. Oh my God, I just pray for his family. I'm like, my don't give a fuck like I even found. Davion Murphy foi apanhado em várias mentiras ao longo do interrogatório, mas nunca chegou a confessar diretamente o seu envolvimento no crime. Mesmo assim, os investigadores já tinham reunido provas suficientes para justificar a sua prisão. No final do interrogatório, depois de horas a ser confrontado com perguntas e inconsistências no seu depoimento, Davion Murphy foi deixado sozinho mais uma vez. Essa foi a sua reação. Last night I had a dream. The day finally came. Bloody Fork, niggas started to say everybody name. Niggas love to start the beef. They the people that I be this for. The real about their feelings. And trying my hardest, so close to falling. If it's in my heart, it's on my face. Getting kinda hard to hide my pain. Drug addiction, love and weeping, driving me insane. It's already out where it came. As atitudes de Davion Murphy eram, no mínimo, estranhas em meio a uma situação tão séria como aquela. Afinal, a sua liberdade estava em jogo e ele parecia não estar minimamente preocupado. Para os investigadores, esse comportamento levantou ainda mais suspeitas. Ainda assim, a polícia continuou a pressionar, tentando obter uma confissão clara ao longo dos interrogatórios às pessoas envolvidas no crime. E é neste ponto de investigação que surge uma das figuras que chamou mais a atenção neste caso. A única mulher acusada de envolvimento direto no homicídio, Alicia Andrews. Alicia Andrews tinha apenas 21 anos quando acabou envolvida num dos homicídios mais mediáticos da guerra entre gangues de Jacksonville. Segundo a investigação, ela e o seu namorado, Isaiah Chance, foram responsáveis por seguir todos os movimentos de Julio naquela noite e transmitir a localização do rapper aos atiradores. O envolvimento da jovem surpreendeu muita gente. Pela sua aparência e idade, poucos imaginavam que pudesse estar ligado a um homicídio tão violento. Assim como os outros suspeitos, Alicia acabou por ser presa e levada para interrogatório. Durante a conversa, os
investigadores deixaram claro que já tinham reunido várias provas contra ela e que sabiam muito sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Mas assim como Davion Murphy, Alicia demonstravam uma postura fria e aparentemente pouco preocupada com a gravidade das acusações que enfrentava. What you don't understand is this is the perfect case for a homicide detective. I had your phone everywhere. I have the beef between your boyfriend, his people, and listen, you don't have to play dumb with me at all, okay? And here's the thing, you don't even have to answer anything right this second. I'm just gonna explain something to you. What I have on this video is you stalking Julio, conducting surveillance of him. Just keep scouting. Your whole life is gonna go. He was murdered stalking. Okay. I don't know him. Now, you're conducting surveillance. Os detetives acreditavam que Alicia Andrews podia acabar por ser o elo mais fraco do grupo. Por ser mulher, jovem e sem a mesma imagem agressiva dos restantes suspeitos, os investigadores pensavam que ela iria colaborar com a polícia para tentar reduzir as acusações. Mas isso não aconteceu. Durante grande parte do interrogatório, Alicia manteve-se calma, sorriu várias vezes e insistiu que não sabia absolutamente nada sobre aquele homicídio. A jovem admitiu que esteve em Tampa com o namorado, Isaiah Chance, na noite do crime. No entanto, afirmou que os dois estavam apenas na cidade para passar um fim de semana romântico. Os investigadores deixaram claro que ela enfrentava acusações graves de homicídio e que podia passar o resto da vida na prisão caso não colaborasse. Mas mesmo assim, Alicia Andrews não cedeu à pressão da polícia. You and this black and Pamela come from Jacksonville all the way to Tampa together. You guys pass where the license plate reader is. There's cameras all over the place on the interstate. Tow trucks have them. They record every single license plate that comes by. We catch you in that other car together multiple times on the way from Jacksonville here. Again. It means you would have to hit the lottery to make that happen again. It's impossible for those two cars to hit license plate readers hundreds of miles away at the exact same seconds. But your two cars did because you followed each other all the way down. I don't get it. It's crazy you don't get it. Como podemos ver, os investigadores já tinham reunido uma enorme quantidade de provas contra Alicia Andrews e o resto do grupo acusado pela morte de Julio. Entre as evidências estavam localizações dos telefones dos suspeitos, imagens de videovigilância dos locais por onde passaram naquela noite e também dados extraídos dos próprios telefones apreendidos pela polícia. Naquele ponto da investigação, os detetives não precisavam de uma confissão para avançar com o caso para tribunal. Mesmo assim, acreditavam que Alicia acabaria por perceber a gravidade da situação e decidir colaborar com as autoridades para tentar evitar passar o resto da vida na prisão. Mas isso nunca aconteceu. Mesmo depois de ser confrontada com várias provas recolhidas pela polícia de Jacksonville, Alicia continuou a insistir na mesma versão. Dizia não saber de nada sobre o homicídio e negava qualquer participação no crime. The charge on this is first-degree murder. The sentence is going to be life imprisonment. Now, I mean, life means life. It means it becomes your nursing home. It means you never get out. You don't have relationships anymore. You don't have a child. If you have a child in prison, it goes to somebody else. And you don't even get to hold your child. You never get to see your family again unless they come to visit, and it's through glass. It means the moment my partner and I walk out of this room, your life changes absolutely forever, and you can never ever change it back. Alright? The only thing that might help you out is complete truthfulness and honesty from you. And it's telling the whole story, because I'm telling you today, your life
forever changes. It's never the same after today. You start talking and No, you have not. And you're not answering. Por mais que os detetives tentassem diferentes estratégias durante os interrogatórios, nenhum dos suspeitos acabou por confessar o homicídio de Julio. Todos mantiveram a mesma versão, diziam não saber de nada e negavam qualquer envolvimento com o caso. Mas para a polícia de Jacksonville, isso já não fazia diferença. Com base nas imagens de videovigilância, dados de localização, mensagens, registros telefónicos e outras provas recolhidas ao longo da investigação, a polícia acreditava ter evidências suficientes para provar que aqueles 5 jovens participaram diretamente na morte de Julio. E foi assim que o caso avançou para tribunal. Entramos agora noutra parte deste documentário, o julgamento dos acusados. Ao longo dos próximos momentos, vamos analisar os principais acontecimentos em tribunal, as estratégias da acusação e da defesa e a reação dos próprios suspeitos enquanto enfrentavam a possibilidade de passar décadas ou até o resto da vida na prisão. Mas antes disso, devemos informar que houve um detalhe importante no caso. Alicia Andrews conseguiu ser julgada separadamente dos outros acusados. A defesa da jovem argumentou que um julgamento conjunto podia prejudicá-la perante o júri, já que os restantes suspeitos eram apontados como membros ativos de gangues violentos. O tribunal aceitou o seu pedido e isso fez com que Alicia fosse julgada à parte do resto do grupo. O julgamento de Alicia Andrews foi acompanhado com enorme atenção pelo público, principalmente depois da jovem conseguir ser separadamente julgada dos restantes acusados. Segundo os investigadores, Alicia teve um papel fundamental na execução do homicídio de Julio. A acusação alega que ela e o namorado, Isaiah Chance, passaram a noite a seguir os movimentos do rapper em Tampa e a reportar cada passo aos atiradores, que aguardavam o momento ideal para matar o jovem. Durante o julgamento, Alicia insistiu que não tinha qualquer envolvimento com o crime. A jovem afirmou que tinha viajado para Tampa apenas para passar um fim de semana romântico com o namorado e negou saber qualquer coisa sobre o ataque. Mas, segundo a acusação, as provas contavam uma história completamente diferente. Os procuradores apresentaram dados de localização, imagens de videovigilância e informações retiradas dos telefones dos suspeitos para demonstrar que Alicia participou ativamente no planeamento e na perseguição à vítima antes do homicídio. Sem a ajuda dela, os atiradores talvez nunca tivessem conseguido encontrar Julio naquela noite. Por isso, Alicia Andrews devia ser condenada à prisão perpétua pelo seu envolvimento no homicídio. The death was caused by the criminal act of Alicia Andrews. That has been proven beyond a reasonable doubt. There is a mountain of evidence. She is a principal to this crime, and you treat her as if she had done everything her fellow co-defendants did. You put her in exactly the same shoes. She is criminally responsible for everything that her fellow co-defendants did in this particular case. That's what they do. They use their girlfriends, and she is an active, willing participant, and she has protected him in that interview with law enforcement and on that stand today, and she continues to protect him. This isn't a romantic getaway. This isn't a time for the two of them to get back together. There is one purpose, and that is to find Charles Jones. They are there for one purpose, and that is to get eyes on the victim. And the video shows it. There is no doubt that is what happens. Depois da procuradora apresentar os argumentos iniciais contra Alicia Andrews, chegou o momento de chamar as primeiras testemunhas ao tribunal.
A primeira testemunha da acusação tinha um objetivo muito claro: causar impacto imediato no júri ao descrever exatamente o que aconteceu na noite em que Foolio foi assassinado. O homem chamado para depor era uma das pessoas que estava dentro do carro com o rapper no momento em que tudo aconteceu. Perante o tribunal, ele começou a relatar os segundos de terror vividos naquela madrugada, os disparos, o caos e o momento em que percebeu que Foolio tinha sido atingido. O silêncio dentro da sala tornou-se imediato enquanto o júri ouvia, pela primeira vez, o testemunho de alguém que sobreviveu ao ataque. So you fell asleep after that, after he came back to the car, or you started dozing? Yes. Okay. Do you remember being woken up at some point, or woke up? Yes, I think when the car hits, I don't remember exactly what it hit, but the car hit something that woke me up. I'm sorry. The car hit something and woke him up. Before the car hit something and that woke you up, did you hear any gunshots? No, I ain't hear any of the gunshots. Okay. And you think you were asleep at that point? Yes. After the car hit something and woke you up, can you just tell the jurors what you saw inside of the car at that point? First thing I saw was Foolio laid out. So I was really thinking like it was a car accident. First thing I looked up, saw the... You said you saw Foolio laid out? Yeah, first thing I saw was Foolio laid out. I thought it was a car accident until I looked up, saw the bullet holes, and I saw Zay covered in blood yelling. O amigo de Foolio, que decidiu testemunhar em tribunal, estava visivelmente abalado. Era impossível não notar o impacto emocional daquela noite. Ver um dos seus melhores amigos morrer à sua frente foi algo que o deixou profundamente traumatizado e toda a sala conseguia perceber isso. Mesmo assim, ele decidiu falar. Segundo o próprio, estava ali porque queria contar o seu lado da história e exigir justiça para Foolio. Durante o seu depoimento, o jovem precisou de ser interrompido várias vezes para poder recompor-se e respirar fundo. Em vários momentos, a emoção tomou conta da sala enquanto ele revivia os segundos do ataque em Tampa. Mas apesar da dificuldade, ele conseguiu terminar o testemunho. You recognize what's in the photograph? Yes. You recognize that? Okay. Do you recognize that as Charles Jones' black Charger? Yes. Okay. You okay? I'm good. You sure? Yes. We can take a break if you need to. I'm good. Okay. All right. Do you recognize the photograph? Yes. Are those photographs of you in the hospital, Mr. Norris? Yes. All right, Mr. Norris, I know this is difficult, and I know it's challenging looking at photographs of yourself in the hospital, but it is important, since you are testifying, that you be able to testify without being too emotional. So we'll just take a breather here and give you a chance to kind of collect yourself. There's nothing wrong with getting emotional. If you need a break, we'll just take a break, okay? Everyone here understands. Depois do testemunho emocionante do amigo de Foolio, a acusação começou a apresentar ao júri as provas reunidas contra Alicia Andrews. Os investigadores tinham conseguido imagens de várias câmaras de segurança dos locais por onde Foolio passou na noite em que foi assassinado. E foi aí que surgiu um dos detalhes que mais chocou o júri. Em praticamente todos os locais onde o rapper apareceu ao longo da madrugada, Alicia Andrews e o namorado, Isaiah Chance, também apareciam. Segundo a acusação, aquilo não podia ser coincidência. Os procuradores defenderam que o casal passou horas a seguir e a vigiar os movimentos de Foolio, esperando o momento certo para transmitir a localização do rapper aos atiradores responsáveis pelo ataque. Top right there from the silver cruise, we see defendant Isaiah Chance exit the driver's side and co-defendant Alicia Andrews exit the front passenger seat. And at this point, can you see the victim in this particular video? Yes. What's he wearing? A red beanie hat, a white t-shirt, and red shorts being patted down right now. What are we seeing now, and what time is it? This is after the victim enters. This is the defendants, Alicia Andrews and Isaiah Chance, walking back to the cruise. What are we seeing now? Now we're seeing in the top right corner, we're seeing the black Impala for the first time in the teaser's cameras. It's arriving in the parking lot
around the same time that the victim is exiting out of the front door. The victim's entourage had arrived to the parking lot. What can we see now? This is defendant Alicia Andrews and co-defendant Isaiah Chance walking from the top right through the parking lot. What's going on at this point? At this point, the victim and his entourage are leaving Truth 18. At this point in time, had you seen the black Chevy Impala yet? No. Okay, what are we seeing here? The black Chevy Impala arriving. It's pulling into the Enterprise parking lot there in the top left. Como podemos ver nas imagens, Alicia Andrews e Isaiah Chance seguiram Foolio durante toda aquela noite. Os dados de localização dos telefones, juntamente com as imagens de videovigilância apresentadas em tribunal, deixaram pouca margem para dúvidas. Na visão da acusação, os dois tinham uma missão clara: localizar o rapper e encontrar o momento perfeito para o ataque acontecer. Foolio não fazia ideia, mas cada passo seu estava a ser monitorado. Cada discoteca, cada deslocação, cada paragem daquela madrugada em Tampa aproximava-o cada vez mais no momento em que ia ser assassinado. The next sequencing is the silver Chevy Cruze going around the corner to meet up with the black Chevy Impala. They're backing in at an angle behind the building so that they cannot be in sight line of the victim and his friends. Now the silver Chevy Cruze again will pass the victim, and this time they will have direct eyesight of where Charles Jones is. They are passing right directly in front of him and his friends and know exactly where all of them are parked. Alicia Andrews e Isaiah Chance aproximaram-se bastante de Foolio poucos minutos antes do ataque. Eles queriam confirmar a localização exata do rapper para garantir que os atiradores não falhavam o alvo. Depois de confirmar onde Foolio estava, eles deram um sinal para os atiradores avançarem. Momentos depois, homens armados surgiram da escuridão. 3 homens munidos de uma pistola e 2 metralhadoras. Os atacantes abriram fogo e dispararam dezenas de tiros contra o veículo onde Foolio estava. O que vamos ver agora são as imagens do momento exato em que o rapper foi assassinado. This first shooter, what sort of firearm did he have? He had a pistol that was firing at a fully automatic rate. This is another angle of both shooter 1 and shooter 2 coming around before they fire upon the victim and his friends. Guns already out, masked, and loaded for rapid fire, quick succession. Charles Jones never had a chance. This is the victim's vehicle driving north. The shooters are running by the Tesla with the third shooter in the back there still shooting. And what vehicle, based on all this video footage, are the shooters pursuing? The black Dodge Charger containing the victim. Ao ver as imagens do ataque, era possível perceber que Foolio não teve hipótese de sobreviver. Os atiradores surgiram repentinamente da escuridão e em poucos segundos dispararam dezenas de vezes contra o carro do rapper. Durante o julgamento, a acusação apresentou todas as provas reunidas contra Alicia Andrews. Foram mostradas imagens de videovigilância de praticamente todos os locais onde Foolio esteve naquela noite, além de vídeos do próprio local onde os suspeitos estavam hospedados. Segundo os procuradores, essas imagens provam que, ao contrário da versão apresentada por Alicia, ela não estava em Tampa apenas para um fim de semana romântico. Durante toda a madrugada, a jovem apareceu acompanhada do namorado, Isaiah Chance, e dos restantes homens acusados pelo homicídio. Além disso, os investigadores apresentaram dados extraídos dos telefones dos suspeitos que demonstravam que o grupo viajou até Tampa com um objetivo específico: matar Foolio. As provas não deixaram dúvidas. Mas agora chegava um momento pelo qual todos esperavam. Um instante em que a jovem Alicia Andrews teria finalmente de falar diretamente ao júri e dar a sua própria versão do que aconteceu naquela noite. Can you please turn to the jury and introduce yourself by name? My name is Alicia Andrews. Did you know
that Charles Jones was going to die on June 23rd of 2024? No, I did not. Did you have any involvement in Charles Jones's murder? No, I did not. Did anyone tell you anything about a plot to kill Charles Jones when you went to Tampa? No, they didn't. A aparência de Alicia Andrews surpreendeu muitas pessoas que acompanhavam o caso. Elegante, com uma voz doce e postura extremamente calma, a jovem parecia deslocada daquele cenário de violência e homicídio. Para parte do público, era difícil imaginar que alguém com aquela imagem pudesse estar ligado a um crime tão violento. Mas a acusação não teve qualquer piedade pela sua aparência. Os procuradores estavam convencidos de que Alicia teve um papel importante na morte de Julio e fizeram questão de apontar várias contradições e mentiras que a jovem contou durante o seu interrogatório com a polícia. Ao longo do julgamento, a acusação relembrou momentos em que Alicia negou conhecer detalhes importantes sobre o caso, apesar das provas e das imagens de videovigilância mostrarem o contrário. Mesmo assim, Alicia Andrews manteve praticamente a mesma postura durante todo o depoimento, calma, controlada e sem demonstrar grandes reações emocionais, mesmo enquanto era acusada de participar num homicídio que podia condená-la a passar o resto da vida na prisão. When you are with law enforcement and they are interviewing you and they bring up Charles Jones, Julio, and they specifically talk about this beef, you lie to them and act like you don't know nothing about that, right? Yeah, he asked me if I had knowledge, like I knew exactly who did what. Like, no, I don't have no direct knowledge. I know what's on the internet, but I didn't assume that's what he was asking me, so I said no. Alicia Andrews continuou a negar qualquer envolvimento direto no homicídio ao longo do julgamento. No entanto, as provas apresentadas em tribunal eram consistentes e difíceis de ignorar. A acusação conseguiu demonstrar que a jovem esteve em Tampa naquela noite, passando pelos mesmos locais onde o rapper foi visto antes do ataque. Durante o seu depoimento, Alicia acabou por admitir alguns pontos importantes. Reconheceu que esteve presente em todos os locais mencionados pela acusação e confirmou também que se encontrava relativamente perto da área onde o crime aconteceu. Ela chegou mesmo a afirmar que ouviu os disparos naquela noite. After you leave that parking lot, what happens? He drives off to like 2 streets over. Well, okay. Do you hear anything? Yeah, I heard shots. All right. Tell me about the shots that you heard. It was like a lot, and I looked at him like my mouth open, like you heard that? But he didn't really pay attention to me. He like, what? So I didn't say anything. After that, what happens? He waits a little bit, then he drives off back to the Airbnb. O julgamento de Alicia Andrews prendeu a atenção de todos desde o primeiro dia. Como já foi referido, a sua aparência transmitia uma imagem de fragilidade, distante daquilo que normalmente se associa a um crime desta gravidade. Mas dentro do tribunal, a realidade era outra. Foram apresentadas inúmeras provas pela acusação contra a jovem e, apesar do seu depoimento calmo e controlado, a sensação geral é de que ela não estava a conseguir convencer o júri. Outro momento que chamou a atenção de todos em tribunal foi quando Alicia Andrews declarou que já não era namorada de Isaiah Chance, apesar de nunca o ter informado. Are you still in a relationship with Isaiah Chance? I mean, he may think that. I never broke up with him. When you say he may think that, what do you mean by that? Like, we just got arrested. Nobody broke up with each other. None of that. All right. Are you personally in a relationship with Isaiah Chance? No. Isaiah Chance deve ter ficado em choque quando percebeu, em pleno tribunal, que já não tinha namorado ao seu lado. Durante o seu depoimento, Alicia Andrews afirmou que apenas fingia estar numa relação com ele, dizendo que na realidade tinha medo do jovem. Alicia disse ser apenas uma vítima no meio de toda aquela situação, dizendo que esteve em Tampa apenas para estar com o namorado e que, caso tenha existido algum plano para matar Julio, ela não esteve envolvida. Mas a verdade é que as provas apresentadas em tribunal não deixaram margem para dúvidas. No final do julgamento,
julgamento, o júri chegou a uma decisão. Alicia Andrews foi considerada culpada de homicídio involuntário. O que vamos ver agora é a reação da jovem no momento exato em que foi considerada culpada da morte de Fulio. We, the jury, find as follows as to count 1, the defendant is guilty of manslaughter, a lesser included offense. We, the jury, find as follows as to count 2, the defendant is not guilty. So say we all, dated this 31st day of October 2025, signed foreperson of the jury. Alicia Andrews não esboçou qualquer reação visível no momento em que foi considerada culpada. Durante todo o processo, a jovem tentou ao máximo provar a sua inocência, mas as provas apresentadas pela acusação acabaram por pesar mais do que o seu próprio depoimento. Apesar de ter sido condenada por homicídio involuntário, uma acusação inferior ao homicídio em primeiro grau, a realidade é que ela vai ter que passar as próximas décadas da sua vida na prisão. Até o momento, a jovem ainda não recebeu a sua sentença final. Essa decisão deverá ser anunciada nos próximos meses, numa audiência separada, onde o juiz vai definir exatamente quantos anos de pena terá de cumprir pelo seu envolvimento na morte de Fulio. E agora, o foco vai mudar completamente. Depois do julgamento de Alicia Andrews, entramos na fase mais esperada de todo este processo. O julgamento do seu namorado, Isaiah Chance, e dos 3 homens acusados de terem executado o ataque. É aqui que vamos ver como o tribunal analisou o papel dos atiradores e qual foi a decisão final sobre quem apertou o gatilho naquela noite em Tampa. Chegou o dia tão aguardado do julgamento dos 4 homens acusados de matar Fulio. A cidade de Jacksonville parou para acompanhar aquele que era considerado um dos maiores casos criminais da história da cidade. Os acusados, Isaiah Chance, Sean Getright, Davion Murphy e Rashad Murphy. A acusação, homicídio. E a pena máxima possível, pena de morte. Logo no início do julgamento, a acusação apresentou o caso ao júri de forma detalhada, reconstruindo o passo a passo daquela noite e explicando que Fulio não sabia que estava a ser seguido e que não tinha hipóteses contra os assassinos que portavam armamento pesado. What could not have been in his mind in those early morning hours while he was out celebrating his birthday was that he was being watched. He was being followed. He was being stalked. Stalked by a group of conspirators. He could not have known that he was living the last moments of his 26 years, just barely 26 years, breathing the last breaths of his 26 years of life. Charles Jones would only see his killers briefly, maybe for seconds or maybe even a split second, the evidence will show, as they rapidly closed in on him, dressed from head to toe in all black, like ninjas, the evidence will show, coming out of the dark. O promotor responsável pelo caso procurou primeiro dar contexto ao júri antes de avançar para os detalhes do homicídio de Fulio. A acusação explicou que tudo fazia parte de uma guerra prolongada entre gangues de Jacksonville. Segundo o procurador, o grupo associado a Fulio, conhecido como KTA ou Six Block, tinha um conflito com o gangue rival ligado a Young and Ace, conhecido como ATK. O tribunal ouviu ainda que esta realidade não se limitava às ruas. A acusação destacou o papel da música drill utilizada pelos dois lados como uma forma de provocação pública, o que acabou por intensificar ainda mais a violência em Jacksonville. Drill rap is a different type of rap. It is a specific type of rap that these groups that I've already talked to you about, Six Block and Bully Gang, and then on the other side, 1200 ATK, engaged in. Songs that were produced and songs that were distributed on social media platforms like YouTube and Spotify. Rap music where
the opposing gangs' casualties, people in those gangs that had been murdered, would be demeaned, mentioned, ridiculed, made fun of. To elevate the gang making the video, they would demean not just the other gang, but what is more incendiary, they would speak specifically to members of the opposing gang who had been murdered in sarcastic lyrics, traveling in some instances to gravesites. In addition to the drill rap, they would post photos on social media making fun of the opposing gangs' casualties. Depois de contextualizar a guerra entre os gangues de Jacksonville, a acusação avançou para as provas concretas reunidas contra os 4 réus no caso da morte de Foolio. Algumas das provas mais fortes apresentadas ao júri eram contra Sean Gatright, apontado como um dos atiradores que no dia do crime estaria armado com uma pistola automática. Segundo os procuradores, os dados extraídos do telefone de Sean foram particularmente comprometedores. As mensagens e registros analisados indicaram que ele estava na cidade com a intenção de participar no homicídio de Foolio. A acusação apresentou ainda mensagens onde ele tentava obter o paradeiro do rapper, chegando a pedir ajuda a uma amiga para conseguir o endereço do local onde a vítima estava hospedada. Sean Gatright's device texts Kyla Enright's device saying, "I need you to text Fat Boy." And what, if any, response is there? Kyla responds about what? Does Mr. Gathright respond? Yes, he says, "Hey sis, I need you to text Fat Boy and tell him you're trying to pull up and trying to see him tonight." Is there a response as well to his messages about texting Fat Boy? Yes. What is that? He know I'm gone. I've been FaceTiming him while I'm out. Does Mr. Gathright send additional messages, and what were they? Yes, he says he's in Tampa right now. Bruh, make it seem like you don't know that he's there. He's at a B&B with 6. Be like, where you at? I want to pull up. I'm drunk and trying to fuck. Kyla says, you want to come to the B&B with us? ? And Sean Gathright says, no, I'm in Tampa. I'm trying to see where his B&B is at. Kyla then responds, whose B&B? And then Sean Gathright responds, 6. The very next one after what is, let me FaceTime. And does Sean Gathright respond? Bruh, make it like you don't know it. And then Kyla responds, Fat Boy's going to Beezer's tonight or some shit like that. Segundo a acusação, as mensagens encontradas no telemóvel de Sean Gathright foram interpretadas como uma espécie de confissão indireta do seu envolvimento no homicídio. Durante o julgamento, Sean manteve-se visivelmente calmo e controlado, o que contrastava com a gravidade das acusações apresentadas contra ele. No entanto, o júri teve acesso a imagens do dia do seu interrogatório que mostravam a realidade completamente diferente. Nessas gravações, Sean Gathright surge em estado de grande agitação, demonstrando o seu desespero para sair da situação em que se encontrava. Em determinado momento, ele quebrou a pulseira eletrónica e tentou mesmo fugir pelo teto da sala de interrogatórios.
that chair and don't leave. Ver Sean Gatright a tentar fugir da sala de interrogatório foi um dos momentos mais marcantes do julgamento e, para muitos jurados, acabou por mostrar o nível de desespero do réu perante as provas apresentadas contra ele. O vídeo que foi mostrado ao tribunal reforçou a narrativa da acusação de que Sean não estava apenas a ser acusado, mas também a reagir de forma extrema à pressão da investigação sobre a morte de Julio. Depois disso, a acusação avançou com um dado ainda mais grave. Foram apresentados cartuchos de metralhadora encontrados na casa de Sean Gatright que, segundo os peritos forenses, foram disparados pela mesma arma que outros cartuchos recolhidos meses antes num episódio anterior em que Julio foi baleado noutra tentativa de homicídio. This wasn't the first attempt on Charles Jones' life. 9 months earlier, when he was leaving his house at 6 in the morning, 6 hours after the murder of Antonio Tilley, attackers with high-powered rifles shot up his car when he pulled up to a stop sign. He was able to escape with his life. He had a leg wound. Incidentally, that bullet stayed in his body and was recovered from his leg during the autopsy in this case. But those attackers did not use brass catchers, and law enforcement collected several rifle shell casings in that scene. And they compared them to these shell casings from Mr. Gatright's Forerunner. And guess what? They were identified to each other as having been fired by the same rifle. Ao longo do julgamento, os investigadores apresentaram muitas provas, não só contra Sean Gatright, mas também contra os outros 3 acusados, Isaiah Chance, Davion Murphy e Rashad Murphy. Tal como no julgamento de Alicia Andrews, foram novamente apresentadas imagens de câmaras de segurança que colocavam os suspeitos nos mesmos locais onde Julio esteve naquela noite. A estas provas juntaram-se ainda os dados de localização dos telefones e informações extraídas dos dispositivos dos acusados, que, segundo a acusação, ajudavam a reconstruir todo o percurso feito pelo grupo antes do ataque. Foi então que o tribunal viu o momento mais impactante de todo o processo. A acusação apresentou novas imagens do ataque a Julio, desta vez com ângulos diferentes, que permitiam perceber com ainda mais clareza a intensidade e a força do ataque que foi lançado contra o rapper. Do we see individuals moving around that Yes. Impala? And do we see people running past the front of the Tesla? Yes, sir. Is that the rear of the Tesla? That is the rear of the Tesla. Is this the side of the Tesla? That would be the passenger side of the Tesla. It's clear to you in your investigation, is it not, that they're shooting rifles, these 2 shooters? Yes. And now do we see the pistol shooter running by? Yes, sir. And then the second shooter. And now the person with the mask on. That's correct. And is that a camera that appears to be on the west side of the Tesla? Yes, that's the driver's side. As novas imagens do ataque chocaram todos os presentes na sala de audiências, mas a acusação deixou bem claro que as provas não ficavam por ali. Segundo eles, os envolvidos começaram a gabar-se do homicídio que cometeram, algo que era muito comum em homicídios ligados a gangues em Jacksonville. Em particular, Rashad Murphy foi destacado pela acusação como tendo um papel marcante nesse comportamento. O tribunal ouviu que, minutos depois do ataque, ele terá enviado 2 mensagens consideradas altamente comprometedoras. The first message is, I'm coming home, my thirst is quenched. Pop a bottle of Don Julio today, Murphy. The second message is, I'm coming home, my thirst is quenched. I love you, Murphy. Aquelas não foram as únicas mensagens comprometedoras atribuídas a Rashad Murphy. Ao longo do julgamento, a acusação chamou uma testemunha chamada Robert Howard, conhecido também pelo seu nome artístico Kenny Cabs. Ele era um rapper amigo de Julio e pertencia ao mesmo gangue que o jovem. Ele contou que há alguns anos atrás foi acusado de matar outro homem, muito próximo a Rashad Murphy. Segundo Kenny Cabs, após a morte de Julio, Rashad terá enviado uma mensagem diretamente para ele com uma frase curta, mas que acabou por ganhar grande peso em tribunal. Ele disse: "Eu perdoo-te." You communicate with him on social media or telephone via text. Yes, ma'am. Somehow you made contact with him. Yes, ma'am.
What is the conversation, or are there more than one? It's more than one. And what are you talking about specifically about your prior case? Who actually killed Gerard Adams? And specifically after the homicide itself, did you have any contact with Rashad Murphy? Restate your question. After Charles Jones was killed, how long were you out of custody? Like 24 hours. So you got arrested by the feds within 24 hours. Yes, ma'am. From the time that you come back and find Charles Jones at the Black Charger early morning on the 23rd, Yes, to ma'am. the time that you get arrested by the feds, Yes, ma'am. did you have contact with Rashad Murphy? Yes, ma'am. In what way? He texted me. And what did he say? He forgives me. He forgives you. Yes, ma'am. Did he say anything else in the texts? I think to call him. Todos que acompanhavam este caso ficaram surpreendidos ao ver Kenny Caps a depor em tribunal. Ele é um rapper e conhecido membro de um gangue de Jacksonville, por isso ninguém esperava que ele colaborasse com a polícia. No entanto, o seu depoimento trouxe novos detalhes ao caso. Segundo Kenny Caps, Rashad Murphy terá admitido o seu envolvimento no homicídio poucas horas depois da morte de Fulio. Did you actually call him? Yes, ma'am. Do you recall what that conversation was with him when you actually called him? Yes, ma'am. What did he say during the call itself? He forgives me again. He forgives me. And where was I? Did you understand where were you to be about? Or did he give you any kind of context when he said where were you? Where was I? I was, just where was I? What did you respond to that? I was around. And did he say anything else? Stuff like he seen me Where? Walking down the stairs of the club, I guess. So he seen me by the club. Seen me at the club. Did he say what you were doing at the club when he saw you? He said I was paying attention. Then did he make any statements about the actual home to suites, the homicide scene, the location? Yeah. He said that was him in front of that car. O testemunho de Kenny Caps deu ainda mais força à acusação. Para muitos que estavam em tribunal, já não existiam dúvidas sobre o que realmente aconteceu na noite em que Fulio foi assassinado. Após semanas de julgamento, chegou finalmente o momento dos argumentos finais. Perante o júri, a procuradora foi direta e firme, que lembrou todos as provas apresentadas ao longo do processo e afirmou que não existia qualquer dúvida que foram aqueles homens que mataram Fulio. Segundo a procuradora, Isaiah Chance, Sean Getright, Davion Murphy e Rashad Murphy eram responsáveis pelo homicídio e deviam ser punidos com a pena máxima prevista por lei, a pena de morte. There is a real gang war going on in Jacksonville. ATK and 1200 are at war with 6 Block. And on June 23rd of 2024, this violence spilled into Tampa when these 4 men decided and planned and came to Tampa for one night for one purpose, and that was to hunt and track and kill Charles Jones. Depois de semanas intensas de julgamento, onde foram apresentadas provas digitais, imagens de videovigilância, testemunhos marcantes e relatos sobre o ataque que tirou a vida a Fulio, o processo chegou ao fim. O caso envolvendo Isaiah Chance, Sean Getright, Davion Murphy e Rashad Murphy tornou-se um dos julgamentos mais mediáticos ligado à guerra entre gangues em Jacksonville. Com o silêncio a tomar conta do tribunal, chegou o momento mais aguardado de todo o processo, o momento da sentença. State of Florida versus Isaiah Jermaine Chance. We, the jury, finds as follows as to count 1, victim Charles Jones. The defendant is guilty of first-degree murder as charged. State of Florida versus Sean Andre Gathright. We, the jury, finds as follows as to count 1, victim Charles Jones. The defendant is guilty of first-degree murder as charged. State of Florida versus Rashad Trayvon Murphy. We, the jury, finds as follows as to count 1, victim Charles Jones. The defendant is guilty of first-degree murder as charged.
State of Florida versus Davion Vershad Murphy. We, the jury, finds as follows as to count 1, victim Charles Jones. The defendant is guilty of first-degree murder as charged. Depois de todos os depoimentos, das provas apresentadas em tribunal e das semanas intensas de julgamento, o veredito foi finalmente anunciado. Os 4 homens foram considerados culpados pela morte de Julio. Isaiah Chance, Sean Gattray, Davion Murphy e Rashad Murphy ouviram a decisão do júri em silêncio, enquanto o peso do caso parecia finalmente cair sobre todos os envolvidos. Mas aquele ainda não era o fim. Depois das condenações, chegava o momento mais importante de todo o processo, a sentença final. Devido à gravidade do crime, a acusação defendia a pena máxima prevista por lei. Os procuradores queriam que os 4 acusados fossem condenados à pena de morte pelo homicídio de Julio. E agora que já tinham sido considerados culpados, restava apenas uma opção aos arguidos: pedir misericórdia ao júri e tentar evitar serem executados. Até aquele momento, a maior parte dos jovens tinha conseguido manter uma postura fria e controlada dentro do tribunal. Mas tudo começou a mudar quando perceberam que existia uma possibilidade de serem condenados à pena de morte pelo crime que cometeram. Foi aí que a emoção tomou conta da sala. Alguns dos acusados começaram a chorar e, pela primeira vez desde o início do processo, a imagem de gangsters começou finalmente a desaparecer. O que vamos ver agora são alguns dos momentos mais emocionantes e tensos vividos dentro do tribunal. O julgamento para decidir a sentença final dos jovens começou apenas uma semana depois de terem sido considerados culpados pela morte de Julio. Naquele momento, os acusados já não lutavam para provar a inocência. Agora, a única coisa que lhes restava era tentar convencer o júri a não os condenar à pena de morte. E para isso, contaram com a ajuda de amigos, familiares e pessoas próximas, que foram chamadas a tribunal para falar sobre quem eram aqueles jovens fora da vida do crime. A primeira pessoa a testemunhar foi a irmã de Sean Gattray. Visivelmente emocionada, ela falou do irmão de forma muito carinhosa e tentou mostrar ao júri uma imagem completamente diferente daquela apresentada pela acusação durante o julgamento. Segundo ela, Sean cresceu numa família de classe média alta e teve uma estrutura familiar estável ao longo da vida. A irmã contou ainda que o jovem estudou em escolas privadas, viajou por vários países e teve oportunidades que muitos jovens nunca chegam a ter. O objetivo daquele testemunho era sensibilizar o júri, mas para muitas pessoas presentes no tribunal, o efeito acabou por ser exatamente o contrário. Em vez de apresentar alguém que foi empurrado pelas dificuldades da vida para o crime, o depoimento acabou por expor que Sean teve acesso a oportunidades, apoio familiar e recursos que poucos têm, e que mesmo assim escolheu entrar naquele mundo por vontade própria. I've never been away from Sean. We grew up together. That's my best friend. He's a funny person. He's sweet. He's caring. He's always there for me when I needed him. How's it been without having him around to help you? It's been hard. Being a mom, I don't really think about it as much as I know I feel it, just because I'm always doing something to take care of the kids. But like when I sit back and I really think about what's going on, Okay. I just miss my brother. Ao ver a irmã a depor em sua defesa, o jovem acabou por não conseguir segurar as lágrimas. Pela primeira vez desde o início do processo, Sean parecia realmente abalado. A postura de gangster que tentou manter ao longo do julgamento começava finalmente a desaparecer. O jovem percebia agora que podia realmente perder a própria vida pelo crime que cometeu. Ao longo da audiência, outros amigos e familiares também foram chamados para testemunhar a seu favor, numa última tentativa de convencer o júri a ter piedade e evitar a pena de morte. Mas o momento que mais chamou a atenção de todos ainda estava por vir. Chegava finalmente a vez do próprio Sean Gattray falar perante o tribunal, e as palavras do jovem acabavam por deixar toda a sala em silêncio. I grew up, in church and, in a Christian household.
So I refocused my, life to Christ, and, I've taken a lot of religious programs. I've read the Bible from cover to cover. I've tried to, share some word, and, we have prayer circles in the jail and stuff like that. I've led a couple, prayer circles, and so I've tried to, be a vessel for God to pour over my blessings into those around me. Algumas pessoas acreditaram nas palavras de Sean Gatright e viram nele um jovem arrependido do crime que cometeu. Mas, para outras pessoas presentes no tribunal, tudo aquilo pareceu apenas mais uma tentativa desesperada de evitar a pena de morte. Será que aquelas palavras eram realmente sinceras ou apenas uma estratégia para tentar comover o júri e salvar a própria vida? Durante o depoimento, o jovem pediu ainda perdão diretamente à família de Foolio, dizendo que lamentava profundamente a dor causada pela morte do rapper. To the victim's family, I want to send my deepest condolences, and I understand that it's hard losing a child, a best friend, a brother, a cousin, and for that I just cannot say sorry enough. I feel terrible about the situation. Sean Gatright fazia de tudo para tentar salvar a própria vida naquele momento. As lágrimas, o discurso emocional, os pedidos de desculpa e até a aproximação à religião pareciam fazer parte de uma última tentativa desesperada de convencer o júri a não o condenar à pena de morte. Mas dentro do tribunal ficava uma pergunta inevitável. Não seria tarde demais para demonstrar arrependimento, agora que tinha tirado a vida a outra pessoa e que tinha sido considerado culpado do homicídio, é que queria mostrar remorsos? Essas dúvidas acabaram também por ser levantadas pela própria acusação durante o julgamento. You want to take accountability now, correct? You want to take accountability now that this jury has found you guilty, correct? Yes, sir. Were you remorseful as you were running back with that AR-15 in your hands? Like I said, I try to remember nothing from that night. What about later that night when you went to Orlando? Were you feeling remorse when you were out partying at Club Parlay, celebrating what you had done that day? That was my sister's birthday party. What did you feel any remorse while you were drinking Don Julio tequila and putting that in your video and throwing gang signs? I'm here to testify about today, sir. A acusação mostrou-se completamente implacável dentro da sala de audiências. Os procuradores deixaram claro que, na visão deles, Sean Gatright não estava arrependido por ter tirado a vida a Foolio. O jovem apenas estava assustado com a possibilidade de ser condenado à pena de morte. E à medida que as horas passavam, a pressão sobre Sean Gatright tornava-se cada vez maior e o jovem parecia completamente encurralado. You dropped the Impala, the one that had all of these shooters in it, the one that was utilized in this murder, that was such a vital cog in this plan. You dropped it at your grandmother's house in Auburndale, didn't you? I'm here to testify about today. Are you going to answer that question, or are you going to avoid it? Because that's not what I asked what you were doing here today. I think we all understand what you're here to do today. Are you feeling remorse when you hugged her and got into the 4Runner and left her with the Impala after you wiped it down? Sir, I'm just telling you that today I would like to express my remorse to the family and to the court. I understand what you're trying to do today. I'm asking you, since you're trying to convince this jury that you're remorseful, were you feeling remorse that next day or later that day? I don't remember these days in detail, how I was feeling, what I was thinking. Depois de ser questionado de forma implacável pela acusação, Sean Gatright parecia cada vez mais desesperado dentro da sala de audiências. Mas o jovem ainda teria uma última oportunidade para tentar convencer o júri a poupar a sua vida. Quando voltou a falar perante o tribunal, ele adotou um discurso profundamente religioso e emocional. Segundo Sean Gatright, foi dentro da prisão que ele começou a refletir verdadeiramente sobre a sua vida e sobre as escolhas que fez. O jovem afirmou ainda que falou com Deus e finalmente tinha descoberto o seu verdadeiro propósito na vida. Everybody asks God
for things, you know, what we want from what we want God to do for us. But a lot of the times we don't ask what God wants from us. And so I've asked God that question, you know, what do you want from me? You know, I'm asking all these things from you. What do you want from me? And he told me that he's calling me, like, I feel like my calling, or what he told me, was to be there for the youth, serve the youth, keep them from going down similar paths, because there's a better way. And the streets is not the way. The streets are not the way. Muita gente teve dificuldade em acreditar nas palavras de Sean Gatright. E a verdade é que para muitas pessoas presentes no tribunal parecia demasiado conveniente que o jovem demonstrasse arrependimento apenas agora, depois de já ter sido considerado culpado pelo homicídio de Julio. Durante grande parte do julgamento, a acusação tentou desmontar essa imagem de jovem transformado que Sean Gatright procurava apresentar ao júri. Mesmo assim, antes de terminar o seu depoimento, o jovem ainda tentou fazer vários discursos emocionais onde procurava pintar-se como alguém incompreendido e diferente da imagem apresentada pela acusação. Em vários momentos, Sean começou a desviar-se das perguntas e tentou justificar as suas escolhas, apresentando-se quase como uma vítima das circunstâncias. Mas tanto a acusação como a própria juíza mostraram pouca paciência para aquele discurso. And you feel that that's your calling? Yes, I want. Objection, non-responsive. I would like to. Well, Objection, no. I'm sorry. Yeah, Okay. no. You just gotta wait for a question, okay, Mr. Gathright? Yes, ma'am. Sean Gatright fez de tudo para tentar escapar à pena de morte. Ao longo da audiência, o jovem chorou, pediu desculpas à família de Julio, falou sobre Deus e tentou convencer o júri de que estava arrependido do crime que cometeu. Mas entre os 4 condenados, ele foi o único que decidiu falar perante o tribunal. Os outros 3 arguidos, Isaiah Chance, Davion Murphy e Rashad Murphy, preferiram ficar em silêncio. Mesmo assim, vários amigos e familiares dos acusados foram chamados para testemunhar e pedir piedade pelos jovens. Entre todos os momentos emocionais daquela audiência, um dos que mais chamou a atenção foi o de Rashad Murphy. Durante o depoimento dos seus familiares, o jovem também não conseguiu conter as lágrimas. Alguns familiares e amigos de Rashad falaram sobre a infância difícil que ele teve, os problemas familiares e o ambiente complicado onde cresceu. Enquanto ouvia aqueles relatos, Rashad chorava perante o tribunal. Pela primeira vez desde o início do processo, os 4 jovens já não pareciam homens ligados a gangues violentos. Naquele momento, pareciam apenas pessoas desesperadas perante a possibilidade de perderem a liberdade ou até a própria vida. Mas depois de todos os depoimentos, dos pedidos de misericórdia e das tentativas da defesa para sensibilizar o júri, chegava finalmente o momento mais importante de todo o julgamento, a sentença final. We, the jury, finds Isaiah Chance should be sentenced to life in prison without the possibility of parole. We, the jury, finds Sean Gathright should be sentenced to life in prison without the possibility of parole. We, the jury, find Rashad Murphy should be sentenced to life in prison without the possibility of parole. We, the jury, find Davion Murphy should be sentenced to life in prison without the possibility of parole. Dated this 15th day of May, 2026, CS foreperson of the jury. No final deste caso, os 4 homens acusados da morte de Julio conseguiram escapar à pena de morte. Isaiah Chance, Sean Gathright, Davion Murphy e Rashad Murphy evitaram ser executados pelo Estado. Mas isso não significa que tenham recuperado a liberdade. Pelo contrário, os 4 jovens foram condenados a passar o resto das suas vidas dentro da prisão sem qualquer possibilidade de voltar às ruas. Eles nunca mais vão viver em liberdade, estar ao lado dos amigos ou voltar para casa junto das suas famílias. E tudo isso por causa de uma guerra que já destruiu dezenas de vidas em Jacksonville. Infelizmente, Julio deixou para trás uma mãe, familiares, amigos próximos e milhões de fãs por todo o mundo. E a verdade é que esta história está longe de ser um caso isolado. Ao longo dos últimos anos, a guerra entre gangues em Jacksonville já provocou várias mortes. E talvez essa seja a parte mais triste desta história. A guerra em Jacksonville ainda não acabou e muitos jovens ainda vão perder a vida naquelas ruas.